5 horas de negociação, esse foi o tempo que a polícia precisou para tentar convencer um homem a não colocar fogo na casa. O Batalhão de Missões Especiais, Corpo de Bombeiros e até o SAMU foram acionados. Ele só foi dominado depois do uso da arma de choque. Assaltante é morto a tiros por cliente de floricultura em Cariacica. O criminoso não foi identificado e o atirador fugiu logo depois de disparar 5 tiros. Polícia investiga a morte de uma estudante em Nova Venécia. A menina era vítima de bullying na escola e morreu depois de beber soda cáustica. Manifestação de professores dentro do Tribunal de Justiça. A categoria continua a greve. Não houve acordo com o governo. Mãe e filho morrem em acidente na BR-259 em João Neiva. A batida envolveu um carro e 2 caminhões. Motorista perde controle na curva e carreta com pedra de granito tomba na BR-101. A suspensão do pedágio da terceira ponte. Procurador-Geral do Estado admite que as 3 últimas auditorias não confirmaram irregularidades no contrato com a Rodosol e afirma que o contrato pode ser rescindido se confirmadas falhas. Caça a suspeitos de tráfico e homicídio. 4 foram detidos. Show de solidariedade. Hoje artistas se unem em prol da recuperação de Alexandre Lima. E alerta de mudança de tempo para todo o estado. A previsão do Incaper é que a chuva forte atinja o sul, região serrana e Grande Vitória. Nesta edição, os detalhes da previsão especial. Em 1 minuto a gente volta. Olá, boa noite. Cerco no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica. Mariana Rodrigues. Viaturas do BME e da Polícia Militar cercaram a região. Esta rua foi interditada. Uma ambulância do SAMU ficou de prontidão na porta da casa. O caminhão do Corpo de Bombeiros também se aproximou do imóvel. A informação que nós tivemos foi de que o homem trancou a casa toda e ameaça se matar. Ainda não se sabe se é com uma faca ou uma arma. A motivação também é desconhecida. Policiais do Batalhão de Missões Especiais estão ao redor da casa tentando negociar para que ele deixe o local. Nós fomos orientados a manter uma certa distância, até por questões de segurança. Por isso, acompanhamos tudo de longe. Moradores do bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica, acompanharam o trabalho da polícia. A negociação foi delicada. A todo instante, militares entravam e saíam do imóvel. Parentes e amigos foram chamados para ajudar, mas Ilcimar de Almeida, de 38 anos, resistia. Não queria receber ninguém. Renan, pastor da igreja que Ilcimar frequenta, ficou surpreso com a atitude dele. Segundo Renan, o amigo começou a apresentar um quadro depressivo há aproximadamente 1 mês, época em que perdeu o emprego. Mas de uma semana para cá, a situação piorou. Ele não conversava, ficava calado, né? E eu tentando fazer com que ele se abrisse, perguntando a ele para ele me ajudar a mexer na mesa de som, né? E ele falava que não sabia, pastor, eu não sei, eu tô aqui para aprender. Bem diferente, calado na dele. Ele parou de comer, água, nem pensar, né? O banho também, ele se restringiu um pouco do banho. Depois de quase 8 horas trancado dentro de casa e de 5 horas de negociação com a polícia, Ilcimar finalmente se entregou. Foi resgatado numa maca pelo SAMU. Emocionada, a mulher dele não conseguiu segurar o choro. A senhora chegou a falar da casa, né? Que ele perdeu o emprego, talvez estivesse um pouco perturbado por causa disso. Não sei, não sei se é isso, eu não sei. Olha só a situação em que a casa ficou. Tudo revirado. O Ilcimar chegou a tirar o sofá do lugar e colocou aqui para impedir a passagem dos policiais. Ele também usou aquele pedaço de madeira para evitar que a janela fosse aberta. Enquanto a negociação era feita, ele chegou a riscar palitos de fósforo e abriu o gás para tentar colocar fogo na casa. Até água fervendo nos policiais ele jogou. Tentou contra a vida do próprio socorrista com uma faca. Onde a Polícia Militar se fez presente, primeiro pelo efetivo do 7º Batalhão. Ele se refugiou num quarto com um machado e uma faca, dizia que iria se matar, chamava os policiais para entrar, e aí o Batalhão de Missões Especiais foi acionado, desde as 12 horas, tentou negociar,
Não evoluiu a negociação, não respondia, só falando em se matar e chamando os policiais para entrarem, ligou botija de gás e por fim agora começou a tacar fogo na casa. Então teve a intervenção do bombeiro, nós conseguimos confiná-lo num quarto, num cômodo da casa e a partir daí com a utilização da pistola elétrica a gente conseguiu neutralizá-lo e encaminhá-lo aos cuidados médicos. Aparentemente debilitado, Ilcimar foi levado para um hospital psiquiátrico na Grande Vitória. Em Jardim América, Cariacica, um bandido invadiu uma floricultura e foi morto por um cliente. O assaltante foi baleado na cabeça e no abdômen. Segundo a polícia, o bandido entrou nesta floricultura dizendo que estava armado. Rendeu o dono do estabelecimento exigindo o dinheiro do caixa. A loja fica às margens da BR-262 em Jardim América, Cariacica. No local havia um outro cliente que estava no banheiro. Ele tinha uma pistola e quando percebeu o assalto, saiu e atirou no criminoso. Assim que anunciou o assalto, o rapaz que tinha ido ao banheiro se deparou com o fato, efetuou os disparos contra o elemento e os donos dos estabelecimentos fugiram em direção à BR-262 e não viram mais o acontecimento. O dono da floricultura ficou muito assustado e não quis gravar entrevista. Graças a Deus não aconteceu nada mais com ele, de grave. E o rapaz tem identificação, criminoso? Não tinha nenhum tipo de documento depois que a perícia fez o serviço dela. E ele levou quantos tiros? Foram 5 disparos. A suspensão do pedágio da terceira ponte. Procurador-geral afirma, se confirmadas as irregularidades, o contrato pode ser cancelado. 30 dias. Esse foi o prazo dado pelo governador Renato Casagrande para que a Procuradoria-Geral do Estado analise o relatório parcial da auditoria feita no contrato com a Rodosol. Segundo o procurador, o estudo será feito em parceria com outros órgãos do governo. Foram 600 páginas produzidas, pelos técnicos do Tribunal de Contas que exigem, do governo do Estado um estudo detalhado. Não que o estudo que nós realizamos no final de semana não tenha sido pormenorizado, pelo contrário, estudamos bastante, mas até para que não haja nenhuma alegação de injustiça, durante esses 30 dias a orientação é que a gente aprimore os nossos conhecimentos, nos debrucemos cada vez mais sobre esse laudo provisório para orientar o governador na adoção de eventuais medidas administrativas novas ou judiciais. Na tarde da última terça-feira, a cobrança do pedágio foi suspensa pelo governo do estado. A medida foi tomada depois de inúmeras manifestações pedindo o fim da tarifa e também após serem encontradas irregularidades no contrato firmado com a Rodosol. A decisão foi baseada na instrução técnica inicial do Tribunal de Contas, que apontou um desequilíbrio no contrato, para que a gente pudesse responder a essa inconsistência ou às inconsistências, nós tomamos a decisão de suspender o pedágio da terceira ponte. Durante toda esta quarta-feira, as cancelas do pedágio aqui da terceira ponte ficaram liberadas. Segundo a Rodosol, o motorista que utilizava a Via Expressa e que ainda tem créditos poderá resgatar o valor em uma das lojas da Rodosol. Ainda segundo a concessionária, se o motorista preferir, também poderá utilizar o valor na Rodovia do Sol. Apesar da suspensão da cobrança do pedágio, os serviços como ambulância, guincho e manutenção da malha viária devem ser mantidos. O procurador do estado admite que, apesar de outras 3 auditorias terem sido realizadas no contrato, somente agora as supostas irregularidades foram percebidas. Segundo ele, caso sejam comprovadas, o contrato com a Rodosol pode ser cancelado. O estado reconhecendo que a decisão do Tribunal de Contas se baseou em elementos técnicos suficientes, nós estamos obrigados por lei e pela Constituição Federal a acatar a decisão do Tribunal de Contas. A Rodosol diz que vai cumprir as determinações e considera mentirosas as informações que contestam o contrato. Acidente na BR-259 em João Neiva mata mãe e filho. A batida envolveu um carro e 2 caminhões e o acidente aconteceu por volta de 5h30 da manhã. De acordo com a polícia, o caminhão de bois invadiu a contramão e bateu de frente com o Fiesta. O caminhão baú que estava atrás não conseguiu parar. Morreram no acidente o motorista do Fiesta, Evandro Pires Lima, de 41 anos, e a mãe dele, Maria Lima Silva, de 64 anos.
Outras 2 pessoas que estavam no carro foram socorridas com várias fraturas. O motorista do caminhão que teria provocado o acidente também foi socorrido. O trânsito ficou em meia pista durante boa parte da manhã. Professores da rede estadual decidem continuar a greve. A voz de quem faz a educação gritou no Palácio da Justiça. Foi necessário subir a escadaria e entrar no tribunal. Do lado de fora, carros de som, muitos professores da rede estadual. Greve decretada de norte a sul do Espírito Santo. E no centro dessa discussão, mais uma vez, está a questão salarial. Professores do estado inteiro estão pedindo reajuste ao governo. O resultado da reunião a portas fechadas com o governador na tarde de ontem não agradou. O resultado foi lastimável, porque o governador não teve nenhuma proposta concreta para apresentar para a gente, uma categoria em greve, em luta, e achei que foi uma irresponsabilidade do governador, porque não teve nada. Ele continua enrolando o magistério, desrespeitando a classe trabalhadora, e é por isso que nós estamos aqui em frente ao TJ, que o TJ está aliado ao governador. A greve é legal, ilegal é pagar mal, ilegal o governo do estado que não cumpre a lei do piso salarial nacional, que não cumpre a lei do plano de carreira. O salário que recebem atualmente não estaria acompanhando a alta da inflação. Todos os anos o reajuste é menor que a inflação e não cumpre com a lei do piso salarial nacional, que desde 2008 foi aprovado. Nós, a direção do Sindiúps, estamos incessantemente procurando o governo, procurando uma saída, uma alternativa para que a categoria possa cessar o movimento com uma garantia real, concreta. A CEDU falou sobre a paralisação. Nós estamos no período eleitoral já, a legislação não permite a possibilidade de reajuste nessa época. Nós estamos abertos à conversa, hoje já teve mais uma reunião com representantes dos professores, ontem teve uma longa reunião com o governador do estado, em que esses temas foram todos discutidos e nós estamos então prontos a manter esse diálogo em cima daqueles itens que são passíveis de atendimento imediato. Operação policial para prender suspeitos de tráfico e homicídio. Nossa equipe acompanhou toda a movimentação. A primeira batida foi em um ponto de tráfico conhecido pela polícia. Aqui foram presos Leonardo Ferreira Soares, de 20 anos, e José do Carmo Mendes Neto, o Zezinho, também de 20 anos. Os dois assumiram o controle do tráfico depois que a polícia prendeu a mulher conhecida como Wanda no último dia 11. Leandro, que é filho de Wanda, e Zezinho foram presos na casa, onde os agentes já haviam encontrado materiais para a venda da droga e rádios comunicadores. Os dois negam o envolvimento no esquema. Na primeira operação, Wanda contou que naquele dia, um rapaz, que ela chama de Lucas Vida Louca, tentou matar o rival. Ele teria escondido a arma próximo ao rio. A partir desta declaração, os policiais conseguiram chegar até Lucas Carvalho da Silva, de 19 anos. Ele é suspeito de ter matado um adolescente de 16 anos no dia 21 de março. E no dia 11 de abril, atirou 4 vezes contra Crisley Oliveira Gomes, de 23 anos, conhecido como Mato Seco. Crisley ainda está internado no Hospital Jaime Santos Neves. Ele ficou paraplégico. Mato Seco apontou Lucas como sendo o autor dos disparos. O rapaz foi preso na casa do pai e diz ser inocente. O último a ser preso foi Carlos Lúcio de Oliveira Lima, de 26 anos, o Buiú. Segundo a polícia, também integrante da quadrilha de Wanda. Para tentar disfarçar, Carlos trabalhava durante o dia na roça, na divisa de Fundão e Ibiraçu, e foi lá que ele foi preso. Com as prisões de hoje, a Polícia Civil desarticulou as 2 quadrilhas que comandavam o tráfico de drogas na região de Fundão. O inquérito foi finalizado pela Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes. O próximo passo das investigações é chegar até o fornecedor da droga. Agora a gente vai partir para o fornecedor. A pessoa que traz a droga, que, segundo consta, é da Serra. Então agora vamos encerrar esse inquérito, vamos tirar cópia para poder estourar, para saber quem é o fornecedor da droga. O Incaper emitiu um alerta de mudança no tempo. Acompanhe.
Para os próximos 7 dias, essa é a concentração de chuva, segundo o mapa gerado pelo Incaper em todo o estado. Os tons em azul indicam até 20 milímetros, portanto, chove menos no norte. Já no restante do estado, as cores amareladas indicam previsão de concentração de até 100 milímetros de chuva. Para amanhã, quinta-feira, percebemos uma concentração de chuva no sul, Grande Vitória e região serrana. Em Alfredo Chaves, a concentração indicada pela cor amarela pode chegar a 100 milímetros. Chuva forte também em Vargem Alta, Castelo, Venda Nova, Marechal Floriano e Domingos Martins. A chuva também atinge os moradores de Bom Jesus do Norte e Apiacá. Para sexta-feira, a frente fria se desloca para o norte do estado, pegando ainda boa parte da região serrana e toda a Grande Vitória. Os tons azulados indicam no máximo 20 milímetros de chuva, com a concentração maior no município de Linhares, com até 100 milímetros de chuva durante toda a sexta-feira. No sábado, céu aberto em quase todo o estado. O mesmo quadro podemos ver no domingo. Vamos ver então as temperaturas para amanhã, quinta-feira. Na Grande Vitória, em Vitória e Vila Velha, máxima 31 graus. No norte, em Sooretama e Linhares, mínima 21. No sul, em Venda Nova e Cachoeiro, máxima 26. Na região serrana, em Santa Leopoldina, mínima 21. Em Domingos Martins, 18 graus. Maré baixa, neste momento, 30 centímetros. Carreta tomba em Viana. O acidente aconteceu às 4 horas da madrugada. A carreta com a pedra de granito seguia de Governador Lindenberg para Cachoeiro, nesta curva da BR-101 Sul, que fica a cerca de 2 quilômetros do posto da Polícia Rodoviária Federal de Viana, bem no bairro Ribeira. A carreta tombou. O dono da empresa informou que o motorista da carreta teve um ombro deslocado e foi socorrido para um hospital em Viana. Ele ainda não chegou a conversar com o motorista para ter detalhes de como o acidente aconteceu. Mas aqui no local o que se percebe é que a pedra se deslocou da carreta e caiu primeiro aqui, fazendo esse buraco no asfalto. Depois foi, por assim dizer, quicando até parar do outro lado, na pista contrária. Já a carreta, virada de lado, foi parar naquele último cone lá, ó, a cerca de 50 metros de onde a pedra caiu. O peso da pedra abriu buracos profundos no asfalto e destruiu a mureta que divide a pista. Um guincho já estava providenciando a retirada do bloco da estrada. A seguir, polícia quer saber o que teria levado uma jovem de 17 anos a beber soda cáustica. Ela morreu. A gente já volta. Em Nova Venécia, a polícia investiga a morte de uma jovem que bebeu soda cáustica. A estudante Sainara Freitas, de 17 anos, morreu depois de ficar internada 9 dias na UTI de um hospital. O delegado disse que não está descartada nenhuma hipótese. Sainara sofria bullying na escola onde estudava. Ela foi enterrada no cemitério de Nova Venécia. E antes do Boa Noite, um lembrete. Hoje, dia do aniversário de Alexandre Lima, tem show solidário em homenagem ao músico. Todos os convidados doaram o cachê para ajudar no tratamento de Alexandre. A festa começa às 9 da noite no Lia Shows, em Vitória. Uma boa noite e até amanhã.